Oi, gente, graças a Deus, eu quero trazer para vocês algo que me chamou a atenção, que quando eu estava fazendo a minha leitura, eu estava lendo aqui em Gênesis, no capítulo 27 até o capítulo 28. Quando vocês quiserem ler aí, vocês podem estar lendo com toda a atenção. E eu vou contar aqui um pouco do contexto histórico, né? Se trata da parte em que Isaac iria abençoar um de seus filhos. Então ele chamou Esaú e disse para ele para cá, para caçar e trazer uma comida para ele, para que ele comesse e assim ele pudesse abençoar ele. Só que a mãe de Esaú e de Jacó, que eram os dois filhos, né, gêmeos, ela ouviu essa conversa do pai de Esaú e Jacó, o marido dela, e falou para o seu filho Jacó o que Isaac tinha dito para o seu filho Esaú. Então ela falou e deu conselho para ele ir fazer a caça, né? E preparar, aí ela ia preparar comida para ele e ele levaria e pegaria a bênção de Esaú. Só que desse acontecimento, um certo dia, Esaú, ele estava chegando da caça, antes desse acontecimento, ele estava chegando da caça e Jacó, né, ofereceu para ele a proposta dele vender a primogenitura dele. Esaú, com muita fome, acabou vendendo o seu direito de primogenitura. Quase não sabe o nome. Pois é, aí então aconteceu isso e ele aceitou, né? Tá. Aí, passado esse tempo, né? Continuando, Esaú foi para caçar, mas Jacó também, né? Procurou a mãe dele pediu para ele pegar do campo do rebanho, parece. Deixa eu ler aqui, procurar aqui o versículo certo. É aqui no versículo 9 que ela diz: vai ao rebanho e trazem 2 bons cabritos, deles farei uma saborosa comida para teu pai, como ele aprecia. Então ele foi ao rebanho mesmo e pegou, né, os cabritos para que ela pudesse fazer a comida e abençoasse, né? Ele abençoasse, tá. Aí chegou, aí depois que ela fez a comida e tal, ele foi lá, né? Disfarçado de Esaú e chegou lá. Aí aqui no versículo 26 diz: então lhe disse Isaac, seu pai: chega-te e dá-me um beijo, meu filho. Ele se chegou e o beijou. Então o pai aspirou o cheiro da roupa dele e o abençoou e disse: eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Detalhe, Jacó, ele estava utilizando o cheiro de Esaú, porque ele colocou o perfume, né? Como é que pode dizer? Ele colocou a roupa de Esaú, para que o pai dele acreditasse que era ele. Aí, quando Esaú chegou da caça, né, foi lá no pai dele para pegar a bênção, aí ele descobriu que Jacó já tinha ido na frente dele e ter pegado a bênção no lugar dele. Ele ficou muito, muito furioso e ele quis até matar o próprio irmão. Aqui no versículo 41, que diz: ó, passou Esaú a odiar Jacó por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado. E disse consigo: vem próximo dia de luto por meu pai, então matarei a Jacó, meu irmão. Chegaram aos ouvidos de Rebeca estas palavras de Esaú, seu filho mais velho. Ela, pois, mandou chamar Jacó, seu filho mais moço, e lhe disse: eis que Esaú, teu irmão, se consola a teu respeito, resolvendo matar-te. Tá, gente, nós estamos aqui nessa parte aqui, mas eu quero, para não poder falar
a parte que eu achei interessante aqui para vocês, eu vou ler aqui, mas antes, fica aqui ainda no capítulo 27, mas quando Jacó, ele foi até o pai dele para enganar, né, para poder tomar a benção. Aí eu quero que vocês observem como foi a forma que ele falou com o pai dele, né? Ele disse, quando ele chegou lá, né, que aí o Isaac disse assim, disse Isaac a seu filho, como é isso que a pudeste achar tão depressa? Tá se referindo à caça, né? Meu filho, ele respondeu, olha o que Jacó respondeu, porque o Senhor teu Deus, ele respondeu, porque o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. Ou seja, ele falou, teu Deus. Aqui a gente percebe que Jacó, ele, ele não tinha como se Deus fosse Deus dele também, né? A gente quando lê sobre Jacó, a gente pensa como escolhido de Deus. Mas, se a gente for prestar atenção, quando a gente lê aqui, a gente vê que ele dizia o Senhor teu Deus. E aqui, bem aqui, na minha Bíblia de estudo, né, diz assim, que fala aqui, né, embora fosse da vontade de Deus abençoar Jacó, seu erro não foi aprovado ao mentir para seu pai. Jacó usou a frase, o Senhor, teu Deus, em reconhecimento de que a bênção da aliança ainda não havia passado para ele, que ele próprio ainda não havia se comprometido totalmente com Javé. Então, lendo aqui, que eu lembrei foi de filhos ou filhas, de pessoas que já são evangélicas, né, mas que os seus filhos ou suas filhas eles ainda não são, não serve ao Deus que ela serve, né, que a pessoa serve. Então Jacó, se a gente for prestar atenção, ele era esse tipo de pessoa. E lá mais na frente, ele fala, ele tem um encontro com Deus, que eu vou já falar aqui. Aí continuando, que Rebeca, ela ficou sabendo que Esaú queria matar Jacó. Então o que é que ela fez? Aqui no versículo, deixa eu procurar aqui. Aqui no versículo 43, que ela fala, agora pois, meu filho, ouve o que te digo, e retira-te para a casa de Labão, meu irmão, em Harã. Fica com ele algum dia, até que se passe o furor de teu irmão, e cesse o seu rancor contra ti, e se esqueça do que lhe fizeste. Então providenciarei e te farei regressar de lá, porque hei de eu perder os meus 2 filhos num só dia. Esse irmão aí, então ela mandou, né, Jacó ir lá para casa do irmão dela, Labão. Quem já tem assim, um conhecimento básico da Bíblia sabe que Labão era o irmão de Rebeca, da qual ele é aquele lá de quando o servo de Abraão foi até a casa, foi até o poço, né, e encontrou a Rebeca lá e até pediu sinal de Deus que ela era a moça que Deus havia escolhido, né, para o seu senhor Abraão, e ela ia tirar a água do poço, né, para oferecer para ele e também para os camelos dele. Assim sucedeu, né, isso aconteceu. Então ele viu como sinal de Deus e aí ele perguntou de quem que ela era parente e tudo mais. Aí eles foram lá, né, lá para a casa de Labão. E lá na casa de Labão, o servo, né, de Abraão, que era tipo como se fosse mordomo, ele foi e falou sobre tudo isso, né, do sinal que Deus havia mostrado, e tudo mais, né, como vocês leem mais aqui, mais antes aqui dos capítulos, vocês podem ver. E aí Labão, né, ele autorizou, ele deixou
a Rebeca se casar, ir para se casar com Isaac, que Isaac justamente é o pai de Jacó. Então, gente, a Rebeca, ela, ela sabia, né, como se diz, tipo, manipular, né? E aí ela falou, chegou lá para Isaac, aqui no versículo 46, diz que ela falou com Isaac que ela estava aborrecida da vida por causa das filhas de Red, né? E que se Jacó tomasse alguma delas por esposa, né? Do que seria a vida dela. Jacó entendeu porque ele sabe que essas mulheres aí davam muito assim, digamos, dor de cabeça para eles, né? Como que no versículo, deixa eu procurar aqui gente, achei o versículo aqui no versículo 34 do capítulo 26, que é antes do capítulo que Jacó abençoa, que Isaac abençoa Jacó, antes desse capítulo, que fala aqui no versículo 34 e 35. Tendo Esaú 40 anos de idade, a mesma idade de Isaac quando tomou Rebeca por esposa. Tendo Esaú 40 anos de idade, tomou por esposa a Judite, filha de Beri, Reteu, e a Basemate, filha de Elon, Reteu. Ambas, aqui no versículo 35, ambas se tornaram amargura de espírito para Isaac e para Rebeca. Ou seja, então, eram noras que não agradavam, né? Tanto a Rebeca quanto a Isaac, não agradavam. Aí tá, ela disse para Isaac que ela estava aborrecida da vida e que ela não queria que o filho dela, Jacó, se casasse com uma das filhas de Het, que ela já estava aborrecida já com as outras noras dela. Então, aqui no capítulo 28, no versículo 1, diz que, aqui, Isaac chamou a Jacó e, dando-lhe a sua bênção, lhe ordenou, dizendo: não tomarás esposa dentre as filhas de Canaã. Levanta-te e vai a Padã-Arã, a casa de Petuel, pai de tua mãe, e toma lá por esposa uma das filhas de Labão, irmão de tua mãe. Então, Jacó, ele estava em uma fuga, mas ao mesmo tempo pareceu para o pai dele que não era uma fuga, mas sim obediência ao pai dele, porque ele disse para ele se casar com, uma das irmãs do. Uma das filhas do irmão de, da mãe dele, né? Da Rebeca, irmão de tua mãe. Né? Assim, aí ele foi, né? Ele foi. Aí aqui, ó, no capítulo 28, no versículo 10. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Arã. Então, nessa caminho aí, para ele, que ele teve, né, que eu digo, um encontro com Deus. Porque olha só, aqui fala da visão da escada. Aqui, ó. Aí, tendo chegado a certo lugar, versículo 11, ali passou a noite, pois já era sol posto. Imagina ele indo, e aí chegou o pôr do sol, ele percebeu que tinha que parar um pouco, porque chegou a noite, não daria para ele continuar. Aí tomou uma das pedras do lugar, fez seu travesseiro, pegou a pedra e colocou, né, como se fosse travesseiro dele, e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou. Qual era o sonho? Eis posto na terra uma escada cujo topo atingia o céu. Começou com a escada que do topo da terra e até o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ou seja, ele viu em sonho os anjos subindo e descendo. Perto dele estava o Senhor. E lhe disse: eu sou o Senhor
Deus de Abraão, teu pai. Olha só como Deus respondeu, né? Deus de Abraão, teu pai. Assim como ele falou, né? Teu Deus, né? Que é o pai dele, Deus disse, Deus de Abraão, teu pai. E Deus de Isaac. A terra em que agora está deitada, eu te darei a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, estender-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte, para o sul. E aí foi falando, né? Tudo que Deus queria falar, né? Com Jacó. Aí falou que era coisa. Versículo 15, ó, eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei até cumprir eu aquilo que te hei referido. Aí ele desperta do sono, né? Aí quando ele desperta do sono, ele diz, ó, na verdade o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. E temendo disso, quão temível é este lugar. É a casa de Deus, a porta dos céus. Aí tá, mesmo depois desse sonho, aqui mais na frente, ele diz, ele se levanta, né, cedo de madrugada, aí ele toma a pedra que havia posto lá, o travesseiro, aí ele ergue uma coluna, em forma de coluna, né, aí ele derrama azeite na pedra, e ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Aí que ele teve um encontro com Deus, como que ele fez um voto. Olha só o voto que ele fez. Mesmo depois daquele sonho, ele ainda disse sim. Olha só o voto. O voto dele está aqui, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Então, a partir dali, ele disse: então, se Deus fizesse isso por ele, então Deus também seria o Deus dele, entendeu? Vocês percebem que Jacó, ele vivia num lar que servia a Deus, que acreditava em Deus, que tinha Deus, como seu Senhor. Jacó não tinha. Vocês estão entendendo que aqui ele teve um encontro com Deus, ele quis que Deus fosse o Deus dele também. Aqui, ó, diz aqui: então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Aí ele foi, né, a caminho, né, e foi até do Porto Oriente. Aí começa a história, né, dele a, com a Raquel, aí que vem a parte da Lia, tudo mais. É bom, gente, a gente lê, né, sobre essas histórias assim que a gente consegue refletir. Então, a parte que eu achei interessante foi essa que eu tô falando aqui para vocês, que ele não tinha como Deus dele ainda. Até mesmo quando ele foi falar com seu pai para tentar enganá-lo, para ele pegar a bênção, ele falou que o pai dele perguntou, mas já, já tão rápido, né, acerca da caça, quem vai caçar, não sei se vocês caçam, não sei, eu não sei como é que é, né? Acho que nem pode, mas foi, sei lá, eu era permitido, então, e quando ele ia caçar, eu acredito que custava, né? Então, Jacó disse para ele, para o pai dele: o Senhor teu Deus, né? Tipo, querendo dizer que o Deus dele, do pai dele, tinha feito com que ele achasse rápido a caça para ele. Pois é, então é isso, gente. Eu estava refletindo acerca de, de Jacó, sobre o encontro dele com Deus. Então, a gente percebe que mesmo ele não tendo Deus como Deus dele,
Deus, ele não desamparou ele. Deus, ele já tinha falado com ele através de sonho, né? Que não desampararia ele, porque ele já era um escolhido de Deus, né? Então, as pessoas que Deus escolhe, né? Os escolhidos dele, ainda que estes não estejam, né? Servindo ao Senhor agora, não estejam adorando a Ele, né? Mas são pessoas que foram feitas para adorar a Deus, que em um momento ou outro elas vão ter esse encontro com Deus. Entendeu, gente? Então, gente, aqui eu quero aproveitar para falar para talvez tenha alguma mãe aqui que esteja orando por seu filho, por sua filha, que não anda nos caminhos do Senhor, mas que Cristo, ele morreu lá na cruz por sua filha e por seu filho também. E ainda que sua filha e seu filho ainda não estão no caminho do Senhor, uma hora ou outra ela vai ter um encontro com Deus e vai, né, se aproximar de Deus e ter Deus como Deus dela ou Deus dele. Então não perca a esperança, você que está orando por seu filho ou sua filha. Amém? Então, gente, eu peço para que vocês deixem um like aqui no vídeo, tá? Não esqueça de deixar o seu like, que é muito importante para que o vídeo ele possa ir para outras pessoas, que o YouTube vai entendendo que esse canal aqui é um canal correto, que não vai afetar ninguém, mas que vai beneficiar as pessoas. Escreve aí no comentário, não sei, tem alguma dúvida ou algo, então uma mãozinha assim para abençoar, porque os comentários eles também ajudam muito. Quando você comenta no vídeo, o YouTube entende que aquele vídeo ali tá sendo muito bom, que as pessoas estão até comentando, aí ele manda para outras pessoas, tá bom? Então se você não souber o que comentar, só manda mesmo um emoji assim com a mãozinha pra cima, especialmente para que vocês que são já inscritos aqui no canal, para saber quem são vocês, tá? Vamos saber qual o público aí que são inscritos aqui no meu canal, que não aparece para mim os inscritos, então eu queria saber, tá? Até o próximo vídeo.